Olá, alunos! Vamos falar aqui então a respeito do número primo, certo? Um conjunto de números, tá, pessoal, muito importante dentro do raciocínio matemático, certo? Bom, um número primo, ele é um número natural diferente de 0 e 1. Então se liga que eu já tenho a primeira informação importante. Um número primo, ele vai ser um número natural, certo? Que não pode ser o 0 ou o número 1, certinho? E que ele é apenas múltiplo de 1 e de si próprio, certo? Bom, galera, geralmente lá no ensino fundamental, né, quando o professor está explicando para a gente o que é um número primo, ele diz assim para a gente, olha, número primo é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Quando o professor diz isso, tá, pessoal, ele é o equivalente a dizer que ele é apenas múltiplo de 1 e de si próprio, certo? Então é a mesma ideia, certinho? Bom, pessoal, então todo número natural diferente de 0 e 1, certo? Que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, é o que nós chamamos então, tá, galera, de número primo, certo? Então esse, galera, é o conceito de número primo. Agora, pessoal, um número que não é primo, ele é chamado de número composto, certinho? Muito bem. Lá no ensino fundamental, tá, pessoal, quando nós estamos estudando números primos, a gente percebe que tem ali, né, alguns números primos que são muito importantes, certo? São os mais usuais. Bom, então eu recomendo que vocês memorizem, tá, pessoal, esses números primos aqui, que são os números mais usuais, né? Nesse caso aqui, né, pessoal, nós temos aqui o número 2, né, que é o número primo, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, o número 17, o número 19 e o número 23. Você pode perceber aqui, tá, pessoal, que todos esses números que eu disse aqui, né, eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, certinho? Muito bem. Se você memorizar aqui, tá, pessoal, esses números já são suficientes aí para você ir para uma prova de vestibular, para uma prova de Enem, até mesmo para uma prova de concurso público, tá? Professor, significa então que basta eu memorizar esses? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esses números aqui, eles são os mais usuais, né? Então, é claro que se você for fazer uma prova de concurso e ela for uma prova de concurso mais pesada, de um concurso mais pesado, ou de uma prova de vestibular mais pesado, eu recomendo que você aí, né, dê uma olhadinha em quais são os próximos números primos, né, depois do 23 e também leve essa informação para a prova, beleza? Muito bem, guarde essa informação na memória e vai lá fazer a sua prova, certinho? Bom, galera, algo muito importante dentro do estudo dos números primos, tá, pessoal? É o teorema fundamental da aritmética. Professor, o que significa esse teorema fundamental da aritmética? Galera, veja só. Todo número natural e maior que 1, então veja bem, qualquer número natural que seja maior do que 1, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Isso mesmo. Qualquer número primo, aliás, qualquer número natural que você pensar, certo, pessoal, desde que ele seja maior do que 1, ele pode ser, né, decomposto em fatores primos. Ou seja, você pode escrevê-los como a multiplicação de números primos, beleza? Bom, pessoal, para exemplificar o que eu estou falando para vocês, vamos ver aqui, ó, essa situação aqui, né, onde eu tenho um número 150. Galera, 150 é um número natural? É. Ele é maior do que 1? Sim. Beleza. Então eu consigo aqui, pessoal, escrever esse 150 como produto de números primos, certinho? Muito bem. A pergunta é, professor, quais são esses números primos que multiplicados dão os 150? Muito bem. Para que a gente descubra quem são esses números, tá, pessoal? Nós vamos fazer aqui o processo de decomposição dos fatores primos. Professor, como é que eu faço a decomposição de um número em fatores primos? Bom, pessoal, muito simples. Primeiramente, nós escrevemos aqui o número que a gente deseja fazer essa decomposição. A gente vai escrever aqui, o pessoal, né, desenhar um traço, né, vertical, né, do lado direito desse número, beleza? Da forma como eu fiz aqui, certinho? E agora, galera, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar agora esse número, no caso 150, e vamos testar se ele é possível de dividir por 2. Caso ele seja possível dividir por 2, a gente divide, certinho? Muito bem. Professor, e se ele não fosse possível dividir por 2? Bom, então você tentaria dividir esse número por 3. Você passa para o próximo número primo. Bom, se ele der para dividir por 3, você vai lá e divide. Maravilha. Professor, e caso não desse para dividir por 3? Aí você testaria, né, esse número, né, por 5. Bom, se der para dividir por 5, você divide. Se não, você passa para o próximo número primo. Agora, pessoal, uma coisa muito importante, né? Você obrigatoriamente sempre tente dividir já pelo menor número primo, tá bom? Então vejam bem, no caso do 150, eu sei que o 150 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5. Você não pode começar, por exemplo, dividindo por 3, ou você não pode começar aqui dividindo por 5, certo? Então, recomendável, né, pessoal, que você realmente comece sempre a sua observação
pelo menor número primo, beleza? Muito bem. No caso do 150, pessoal, eu sei que ele dá para dividir por 2. Então o que eu faço? Bom, do lado direito do traço que eu desenhei aqui, pessoal, eu escrevo o número 2. Aí eu pego agora o 150 e divido por 2, certinho? A resposta dessa divisão eu escrevo aqui embaixo do 150. Pessoal, 150 dividido por 2 vai dar o 75. Então eu venho aqui, ó, embaixo do 150 e escrevo esse 75. Beleza. Então tá aí o primeiro passo. Bom, galera, o segundo passo que você tem que fazer agora, né, é pegar aqui, ó, certo? Esse resto da divisão e continuar tentando dividir pelos números primos. E detalhe, pessoal, se esse resto, né, for possível de dividir por 2, você continua dividindo por 2, certo? Você só vai sair do 2 quando não for mais possível dividir por ele. E com 75 aqui aconteceu justamente isso. Eu sei que não dá para dividir mais por 2, certo? Porque 75 é um número ímpar, não dá para dividir por 2, então eu vou tentar dividir esse carinha por 3. Bom, pessoal, percebam, né, que o 75 ele dá para dividir por 3. Professor, como é que eu sei que um número dá para dividir por 3? Bom, você pega aqui, olha, né, os dois algarismos que formam o número 75, no caso o algarismo 7 e o algarismo 5, e soma esses carinhas. Bom, pessoal, 7 mais 5 vai dar 12. Pessoal, se esse resultado aqui, 12, for divisível por 3, então o número 75 dá para dividir por 3. E vejam, pessoal, que 12 dá sim para dividir por 3, né? 12 dividido por 3 vai dar o resultado 4. Então vejam que o número 75 dá sim para dividir por 3. Então, pessoal, vejam que 75 dividido por 3 vai dar o 25. E você registra esse carinha aqui, né, embaixo do 75, beleza? Agora percebam, pessoal, que esse 25, né, que sobrou, não dá para dividir por 3. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que dividir ele por 5, beleza? Você vai testar o próximo número primo. Se 25 dá para dividir por 5? Dá sim. Então você vai dividir aqui por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? Vai dar 5, certinho? Maravilha. Agora percebam, tá, pessoal, que este 5 aqui, ó, eu ainda posso dividir ele novamente por 5. Então vejam que você não vai passar para o próximo número primo, você vai continuar dividindo por 5. Então vejam, pessoal, que aqui nós temos 5 dividido por 5, vai dar 1, certinho? Bom, pessoal, vejam que eu cheguei aqui, ó, no número 1, né, do lado esquerdo do traço que eu desenhei ali, eu cheguei no número 1. Galera, quando eu chego aqui no algarismo 1, ou no número 1, certo? Significa que o processo de decomposição em fatores primos, ele terminou, certinho? Bom, então percebam, pessoal, que este 150 aqui agora, né, ele pode ser escrito na forma de produtos de números primos da seguinte maneira. Eu posso pegar aqui o 2, multiplicar pelo 3, multiplicar pelo 5 e multiplicar pelo 5 novamente, que eu vou encontrar aqui, tá, pessoal, o nosso 150. Bom, pessoal, para confirmar isso, vamos pegar aqui a nossa calculadora científica e vamos fazer isso aqui, ó, 2 vezes o 3, né, pessoal, vezes o nosso 5, vezes o nosso 5, percebam, pessoal, que isso vai dar 150. Então, quando eu faço 2 vezes o 3, vezes o 5, vezes o 5, eu vou chegar aqui, então, no nosso valor 150. E percebam, tá, pessoal, que todos esses números aqui, ó, eles são números primos. Eis aqui, então, a decomposição do número 50 em fatores primos, beleza? Bom, pessoal, uma outra forma que nós podemos escrever isso aqui, então, né, é quando a gente tem números primos repetidos, eu posso colocar isso na forma de potência. De forma que eu tenho aqui, ó, pessoal, o 2 vezes o 3 vezes. Galera, eu não tenho aqui o 5 vezes 5? Eu posso escrever isso aqui, então, como sendo o 5 ao quadrado. Então, vejam que essa daqui também é uma outra forma, tá, galera, que eu posso fazer, né, escrever essa decomposição em fatores primos, beleza? Muito bem. Eu tenho aqui um outro exemplo, tá, pessoal, que diz o seguinte pra gente, ó. Eu quero aqui, ó, fazer a decomposição do 342, tá, pessoal, do 342 em fatores primos. Galera, como é que eu faço isso? Bom, do lado direito desse 342 eu faço um traço, certo? E vejam que agora, pessoal, eu vou tentar dividir o meu 342 pelos meus números primos. Lembrando que eu sou obrigado a sempre tentar dividir, né, pelo menor número primo que eu tenho, que neste caso aqui é o 2. Bom, pessoal, 342 dá para dividir por 2? Dá sim, professor. Então você vem aqui, ó, e coloca o 2 do lado direito, certo? E você vai tentar aqui, então, fazer essa divisão, né? Bom, 342 dividido por 2, né, pessoal, isso vai ter uma divisão fácil, isso vai dar 171, beleza? Bom, pessoal, a resposta 171 a gente coloca aqui, ó, embaixo do 342, beleza? Bom, o que eu faço agora? Você vai tentar pegar esse 171 e continuar dividindo por quem? Por 2. Bom, mas você sabe que todo número
ímpar, né, pessoal, não dá para dividir por 2. Então veja que 171 é ímpar, ele não vai dar para dividir por 2. O que você vai fazer então? Você vai tentar dividir o seu 171 pelo próximo número primo, que é o 3. Bom, eu acabei de explicar para vocês como é que a gente faz para identificar se um número dá ou não para dividir por 3, não é isso? Você pega os algarismos que formam esse número, né, pessoal? Nesse caso aqui, o algarismo 1, o algarismo 7, o algarismo 1, de novo, né? E você soma esses carinhas. Pessoal, 1 mais 7 vai dar 8, mais 1 vai dar 9. Pessoal, se esse resultado der para dividir por 3, e a gente está vendo aqui que 9 realmente dá para dividir por 3, isso significa então, tá, pessoal, que o nosso 171 dá sim para dividir por 3. Então nós vamos pegar aqui o nosso 171 e dividir por 3. Bom, galera, 171 dividido por 3, tá, pessoal? Salvo engano, isso vai dar aqui o nosso 57. Deixa eu pegar aqui a nossa calculadora científica, né? E colocar aqui para dividir, né, o nosso 171, certo? Dividido por 3, isso vai dar, realmente deu 157, certo? Bom, pessoal, então, 171 dividido por 3, 57. Bom, galera, vejam o seguinte, eu vou tentar agora dividir o meu 57 ainda por 3, tá, pessoal? Eu só vou sair do 3 quando eu perceber que esse número aqui não dá para dividir, tá? Por ele, certinho? Então vamos lá, galera. Neste caso aqui, olha só o que eu tenho. Eu vou pegar aqui então o nosso 57 e verificar se ele dá para dividir por 3. Como é que eu faço isso, galera? Eu pego aqui o 5 mais o 7 e somo. Eu sei que isso aqui vai dar 12. Pessoal, e 12 eu sei que dá para dividir por 3, porque dá 4, né? Então o que isso significa? Que o 57 ainda pode ser dividido por 3, não é isso? Então eu não vou sair do 3 ainda. Então 57 dividido por 3, né, galera? Isso vai dar 19, né? 57 dividido por 3 vai dar 19. Bom, pessoal, percebam agora, né, pessoal, que o 19 não dá para dividir por 3. Na verdade, né, galera, o nosso 19, ele é o próprio número primo 19. E nós sabemos que o número primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, neste caso aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, tá, galera, o meu 19... Opa, apaguei demais aqui. Eu vou dividir o meu 19, tá, pessoal? Ficou aqui faltando o número 1, beleza. Eu vou dividir o meu 19 apenas por 19, certinho? E 19 dividido por 19 vai dar 1, certo? Bom, pessoal, percebam, tá, que o processo de decomposição em fatores primos, ele se encerra quando nós chegamos aqui, ó, pessoal, do lado esquerdo do nosso traço, no algarismo 1, né, no número 1. Então, quando a gente chega nesse valor, né, no 1 aqui, significa então, tá, pessoal, que eu tenho o processo de decomposição quase finalizado. Bastando agora apenas nós escrevermos assim, ó, 2 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 19. Bom, pessoal, se eu pegar aqui, né, a nossa calculadora científica, você vai perceber o seguinte. Se eu pegar o 2 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 19, isso vai dar de fato lá, né, pessoal, o nosso 342. Como eu tenho números primos, tá, pessoal, aqui, ó, repetidos, eu ainda posso escrever isso aqui, né, de uma outra maneira. Eu posso escrever isso aqui, galera, assim, olha, 2 vezes o 3 ao quadrado vezes o 19. Ou seja, eu posso escrever aqui, né, a nossa decomposição em fatores primos, quando há números primos repetidos, né, em forma de potência, certinho? Então nós temos essa situação aqui. Bom, galera, então percebam que a ideia do número primo, né, ela é muito importante, porque qualquer outro número, né, que seja maior do que 1, natural, que seja maior do que 1, eu consigo escrever, né, como a multiplicação de números primos. Isso aqui, tá, galera, vai ser muito importante, tá, em uma série de raciocínios, né, dentro da matemática, beleza?